hoje estamos bom aqui para preparar para a gente pregar 2 horas nessa noite. Teve um amém, graças a Deus. Diga comigo assim: depois da tempestade, terra firme. Mais uma vez, diga assim: depois da tempestade, terra firme. Será que você pode falar mais uma vez o tema da mensagem? Diga assim: depois da tempestade, terra firme. Aleluia. Nós vamos ler Atos capítulo 27, versículos 19 ao 26. Aliás, nós vamos ler dos versos 13 até o versículo 26. Aí depois o irmão Vitor corrige para nós aí, irmão Vitor, trazendo o versículo aí 13, né? Nós colocamos aí apenas os versículos 19. Então, nós temos aqui a palavra do Senhor nos dizendo: e soprando o vento sul, é uma tradução diferente, né? E soprando o vento sul, e acreditando eles haverem conseguido alcançar o que almejavam, levaram âncoras e foram costeando Creta, bem próxima da ilha. Todavia, pouco tempo depois, desencadeou-se contra a ilha uma espécie de furacão, conhecido como vento nordeste. E sendo o navio lançado para fora de curso, você pode ler comigo? E sendo o navio lançado para fora de curso, e não podendo navegar contra o vento, nos rendemos à sua fúria, cessamos as tentativas de manobras e nos deixamos o quê? Ser levados. Passando ao sul e bem próximos da ilha, de uma ilhota chamada Glauda, foi com extremo esforço que içamos a bordo o bote salva-vidas. Conseguindo recolher o bote para dentro do navio, empregaram todos os recursos para reforçar a embarcação com cordas, e temendo que encolhesse os bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e largaram ali o navio à deriva. Contudo, no dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começamos a tirar ao mar a carga do navio. Vamos falar juntos? Contudo, no dia seguinte, sendo violentamente ali castigado pela tempestade, começamos a tirar o quê? Ao mar a carga do navio. Ao terceiro dia, em meio à tempestade, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. Nem sol, nem estrelas foram avistados por muitos dias. Vamos ler juntos? Nem sol, nem estrelas foram avistados por muitos dias. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram-se com ímpeto contra nós, a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. Será que você pode ler comigo? Diga comigo assim: nem sol, nem estrelas foram avistados por muitos dias. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto bateram-se com ímpeto sobre nós, a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. E após muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e admoestou-os: senhores, devias ter dado ouvidos aos meus conselhos e não ter saído de Creta naqueles dias, pois dessa forma teriam evitado o quê? Este dano e prejuízo. Entretanto, agora exorto-vos a que tenhais bom ânimo. Vamos ler juntos? Entretanto, agora exorto-vos a que tenhais bom ânimo, porquanto não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio será destruído. Pois ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertence a quem sirvo, e comunicou-me: Paulo, não temas. Vamos ler juntos? Paulo, não temas, eis que é imperativo que compareças diante de César, e por isso Deus, por sua graça, te concedeu a tua vida
e a de todos os que estão navegando contigo. Portanto, senhores, tende coragem. Vamos ler juntos? Portanto, senhores, tende coragem, pois confio em Deus que tudo se cumprirá conforme me foi anunciado. Certamente seremos o quê? Arrastados para alguma ilha. Amém? Pai, fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, o livro de Atos é um livro que nós conhecemos muito bem, por isso que o título dele é Atos dos Apóstolos, né? Porque nele se encontra ali a história da igreja, desde a sua origem. Agora, é muito interessante nós observarmos que o livro de Atos não é apenas uma história fria da igreja, mas é uma história que nos remete à visão que nós pensamos tanto, que é uma visão de exercício de fé, de prática de fé. O que nós encontramos aqui nesse texto que nós lemos, dentro do seu contexto, se você quiser conhecer um pouquinho mais o desfecho dessa história, ou o começo dessa história, eu lhe aconselho em casa a ler a partir do capítulo 20, fechando o livro de Atos, no capítulo 28, em que nós temos toda essa história do apóstolo Paulo. O que nós encontramos no capítulo anterior, no capítulo 20, versículo 16, é que Paulo tinha determinado no seu coração ir para Jerusalém, porque ele queria comemorar a festa do Pentecostes. Mas alguns judeus, alguns escribas, alguns sacerdotes, eles fizeram uma leitura extremamente equivocada da intenção do apóstolo Paulo. Eles pensaram que o apóstolo Paulo, agora como convertido, como homem rendido a Cristo Jesus, estaria levando para Jerusalém a nova seita, porque assim o cristianismo era visto por alguns religiosos daquela época, apenas como mais uma seita ou como uma seita. Então, aquelas autoridades presentes ali em Jerusalém pegaram o apóstolo Paulo, aqueles sacerdotes, aqueles religiosos, aqueles escribas, eles pegaram o apóstolo Paulo e levaram o apóstolo Paulo até Ananias, que era o responsável por aquela província. E Ananias ouviu aqueles sacerdotes, ouviu a acusação que eles estavam fazendo contra Paulo. Paulo se defendeu dizendo assim que o objetivo dele não era transtornar o ambiente, mas ele queria apenas cultuar a Deus como um homem convertido, mas reconhecendo os grandes feitos de Deus. E depois Ananias foi substituído por um outro governador daquela província, chamado ali Antônio Félix. Paulo é levado a essa autoridade, e essa autoridade ouve também o apóstolo Paulo. Depois que essa autoridade ouviu o apóstolo Paulo, não vendo nada que pudesse condená-lo, Paulo percebeu a pressão e ele foi levado à presença de Pôncio Festo, que de igual maneira ouviu ali o apóstolo Paulo, autoridades políticas presentes ali, não apenas religiosas. E depois Pôncio Festo levou o apóstolo Paulo até Herodes, aliás, até Agripa II, e Agripa ouviu o apóstolo Paulo. Você conhece muito bem essa história. Agripa teve a mesma conclusão que os demais governadores. Agripa, como rei, ele falou assim: nós não temos nada, absolutamente nada, para condenar o apóstolo Paulo. Mas Paulo, sentindo a pressão, Paulo então, ele roga, porque Paulo fala assim: eu quero ser julgado em Roma. E nesse caso, quando nós encontramos o próprio rei Agripa, que teve a oportunidade de ouvir o apóstolo Paulo, após ouvir o apóstolo Paulo, ele mesmo chegou à conclusão de que por pouco Paulo o faria se tornar um cristão. E nós encontramos então que o apóstolo Paulo, no versículo 1 que nós temos aqui, de Atos 27, então foi determinado ali que Paulo fosse levado preso por Júlio, aqui um centurião chamado Júlio, até essa condução a Roma. E para vocês terem uma ideia, de Jerusalém a Roma seria em linha reta pelo oceano seria ali, pelo mar Mediterrâneo, perdão, seria 2.300 a 2.500 quilômetros. É óbvio que eles fizeram algumas paradas. Eles pararam, por exemplo, em Creta,
E em Creta, Paulo sentiu que o ambiente agora, o clima presente ali, não era o clima apropriado para continuar a navegação, porque eles estavam chegando no outono, e o outono era, naquele lugar ali, era sinônimo de um ambiente muito frio, com ventos fortes, que poderia dar com ímpeto contra aquela navegação, mas eles não ouviram o apóstolo Paulo. É o que nós estamos lendo aqui nessa noite. Por isso que Paulo vai dizer que eles não ouviram-no, porque se eles tivessem ouvido o apóstolo Paulo, certamente eles não teriam trazido danos para aquela embarcação. Pastor, o que o senhor quer nos trazer nessa noite? O que nós queremos trazer, irmãos, que, veja bem, a tempestade que deu ali com ímpeto contra aquela navegação, comprometendo toda aquela estrutura, as pessoas que ali estavam, lançando os seus bens para fora do barco, nós percebemos que tal tempestade, ela se deu em decorrência da dureza do coração do centurião Júlio, que não quis ouvir o apóstolo Paulo, mas nós sabemos que, figuradamente, a tempestade ela pode ter diversas fontes, ou seja, nós também enfrentamos muitas tempestades nas nossas vidas. Nós atravessamos muitos momentos difíceis também nas nossas vidas. E as tempestades, elas podem vir, nesse caso, o apóstolo Paulo, por um capricho religioso que as pessoas estavam imputando nele, que uma acusação que ele não trazia qualquer desobediência, mas Paulo estava ali para cultuar a Deus. Então a tempestade, ela pode vir por um ato permissivo de Deus. Quando nós falamos em tempestade, nós estamos falando às vezes de um desemprego, às vezes é uma doença, são situações que nós lidamos, e não sei qual é a situação que você tem lidado, o que tem passado na sua vida, o que cerca o seu coração, a sua família, mas as tempestades, elas podem vir por um ato permissivo de Deus. É o que aconteceu com o irmão Jó. Jó, ele passou por um momento tempestuoso na sua vida, foi afetado nas suas finanças, na sua família, na sua saúde, mas tudo debaixo da vontade permissiva de Deus. Pode vir também, irmãos, as tempestades, as lutas, elas podem surgir por causa de uma vida piedosa diante do Senhor. Você propõe no seu coração ser um crente diferente, ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa que ama o Senhor, e logo você vai deparar com alguém no seu trabalho, na sua casa, dizendo: puxa, mas você é um crente enjoado, você é um crente, sabe, você é muito beato, para que isso? Não precisa de tanta dedicação assim na obra de Deus, na igreja, fica em casa. Nós lidamos com essas tempestades provenientes porque nós estamos obedecendo a Deus. É o que aconteceu com Abraão, obedecendo ao Senhor, mas se deparou com muitas tempestades ao longo do seu percurso. As tempestades, elas podem ser por decisões humanas. Muitas vezes nós trazemos para nós grandes transtornos, grandes problemas. Quantas más escolhas às vezes as pessoas fazem, não é? E para exemplificar isso, nós encontramos que Jonas é um exemplo muito forte. Deus o mandou para Nínive e ele foi para Tarso. Ele escolheu naquele momento ali desobedecer a Deus. Então é uma escolha extremamente, sabe, humana. E nós encontramos na figura também de Sansão, que ele decidiu revelar o seu segredo para Dalila, embora a unção de Deus que estava sobre Sansão, ele começou a perder a sua unção no momento que ele se deitava no colo de Dalila e era acariciado por ela. Então nós encontramos que, por uma decisão pessoal, há muitas pessoas que estão cavando tempestades, lutas desnecessárias, situações que não precisaria estar ocasionando, gerando, mas geram situações pelo ato de estarem lançando mão de forma equivocada do livre-arbítrio. Ou seja, temos tantas situações aí por escolhas, mas pode vir também em decorrência de uma ação do próprio sistema, né? São países que o sistema persegue os cristãos. Então, nesse caso aqui, Paulo estava sendo aqui
atravessando por uma grande tempestade, proveniente de um sistema religioso presente na sua época, proveniente de um sistema político também, que queria dar uma resposta, e Paulo estava sendo levado para Roma. Irmãos, o fato é que nós todos, diariamente, vivemos situações das mais complexas possíveis. Os vendavais, eles podem surgir, as tempestades também podem surgir no meio do nosso caminho. É o que nós encontramos aqui, o apóstolo Paulo falando no versículo 19: ao terceiro dia, em meio à tempestade. Queridos, há aqueles dias nas nossas vidas, por isso que eu pedi para que você repetisse comigo, porque aqui está dizendo que nem sol, nem estrelas foram avistados por muitos dias. Há aqueles dias que a gente não consegue avistar absolutamente nada. Já perceberam isso? A gente não avista de jeito nenhum, nem sol, nem estrelas, parece que está tudo fechado. Nós vivemos essas questões. Paulo está dizendo aqui exatamente isso. Olha, nós por muitos dias não víamos ali estrelas, não víamos ali nada. Queridos, o que nós queremos trazer para os amados é que naquela embarcação existia ali 276 pessoas. Não era um navio pequeno. Paulo obviamente não estava ali no cruzeiro, não estava ali usufruindo de prazeres. Paulo estava preso. Juntamente com Paulo, naquela embarcação, 276 pessoas. Eu sei que o alvo de Paulo era que ele chegasse em segurança a Roma. E nós observamos aqui no texto que nós lemos, e é o que eu quero deixar para vocês, é que para a gente enfrentar as tempestades, enfrentar os dias que a gente não vê nem sol nem estrelas, nos dias difíceis que nós passamos, para nós enfrentarmos isso, nós devemos ter 4 virtudes presentes aqui na vida do apóstolo Paulo. A primeira virtude que nós encontramos aqui em Paulo está nos versículos 22 a 23, e Paulo vai dizer assim: porque esta noite, olha bem, porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Qual que é a primeira atitude que nós devemos nutrir no nosso coração, irmãos? Diante dos contratempos, das lutas, tenhamos a visão de Deus. Você pode falar isso com o irmão que está falando: meu irmão, tenha a visão de Deus. Tenhamos a visão de Deus. Sabemos que há momentos em que o desânimo tenta ocupar o nosso coração. Sabemos em que há momentos em que somos apertados nas nossas finanças. Sabemos que há momentos em que os nossos projetos parecem ameaçados. Sabemos que há momentos em que as críticas aumentam e são destinadas a nós. Mas nós precisamos, em nome de Jesus, ter a visão de Deus. Isso significa o que, pastor? Olha o que o salmista vai nos dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? Qual foi a resposta que ele encontrou? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É algo que transcende aquilo que eu estou passando. Então Paulo consegue, irmãos, entender, e ele vai estar dizendo aqui exatamente isso, porque quando ele vai nos relatar, aqui nós encontramos que a visão de Paulo de Deus, em primeiro lugar, estava mostrando ali, quando Paulo fala assim: de quem eu sou. Isso mostra a nossa identidade. Nós servimos a um Deus todo-poderoso. Essa visão que nós temos de Deus, a gente não pode perder. Eu sirvo um Deus todo-poderoso, amém? Eu sou de Deus, eu pertenço a Deus. Então, eu gostei muito da fala da irmã Nízia hoje de manhã, na escola dominical, quando trouxe aqui a sua experiência a respeito de uma situação que lhe veio, em que ela disse que de repente o Espírito Santo de Deus trouxe ao coração dela, que ela
não é dona de nada, é apenas alguém que exerce a mordomia, e nós somos apenas mordomos das coisas que Deus nos tem dado, administradores. Deus nos tem colocado nas nossas mãos. Então nós precisamos buscar, sabe, no meio das nossas dificuldades, dos nossos problemas, a gente tem que ter a visão de Deus. Qual é o Deus que eu sirvo? Quem é o Deus que eu sirvo? A quem eu pertenço? Porque aqui, irmãos, nos fala que, sabe, essa visão de intimidade com Deus. Não permitamos que nada venha tirar a nossa intimidade com Deus. Só tem a visão de Deus quem estabelece de fato a intimidade com Deus. Veja que aqui nesse texto, todos estavam ali naquele momento pensando na destruição, mas Paulo, como tinha intimidade com Deus, ele estava tendo a revelação de Deus. O anjo do Senhor lhe apareceu, trazendo-lhe uma mensagem do trono de Deus, de que ninguém daquela embarcação estaria perecendo. Olha que coisa maravilhosa. Então, nessa noite, que você possa continuar tendo a visão do Deus de Israel, do Deus que cuida, do Deus que ampara, do Deus que, sabe, enxuga dos nossos olhos as nossas lágrimas, do Deus que nos sustenta. Nós lemos aqui o Salmo 113, desse Deus que faz com que a estéril seja mãe de filho, desse Deus que tira o homem do lixo, do monturo, desse Deus que nos faz assentar no meio de príncipes. Esse é o Deus que nós servimos. E a orientação da palavra de Deus, em Romanos capítulo 8, 31 é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Você pode falar isso comigo? Diga-me assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa visão de Deus. Porque se a gente não ter essa visão de Deus, a gente vai perecer, a gente vai morrer. Pedro, enquanto caminhava sobre o mar, olhando para Jesus, estava dando tudo certo para ele. Mas quando ele desviou o olhar de Jesus, começou a olhar as tempestades ali, naturalmente o medo veio, e ele começou a se afundar, e fez aquela oração, rogando a Jesus que tivesse misericórdia dele. Nós não fomos chamados para a gente ficar com os nossos olhos fitos nas tempestades, nos problemas, nas lutas, mas olhemos para aquele que é dono das nossas vidas, para aquele que cuida de cada um de nós, para aquele que não nos desampara, amém? Independentemente da causa das nossas tempestades, da causa dos nossos problemas, mas quando nós olhamos para Deus, nós estamos dizendo assim: Senhor, de mim mesmo eu não consigo fazer absolutamente nada, eu preciso do Senhor, eu preciso da ajuda do Senhor, eu preciso do auxílio do Senhor, eu preciso que o Senhor seja na minha vida o que está no Salmo 46, versículo 1, que o Senhor seja o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu socorro bem presente nas tribulações. Amém? O segundo princípio, irmãos, que nós devemos ter, está no versículo 24, em que Paulo, ele vai, sabe, olha aqui, ele recebe no meio de tantos temores presentes ali, no meio de tanta instabilidade presente ali, no meio de uma situação extremamente oposta àquilo que eles desejavam, Paulo, ele ouve a seguinte expressão: Paulo, não temas. Não temas. Você pode falar comigo? Ao invés de Paulo, coloque o seu nome, por favor. Vamos lá, coloque o seu nome. Ismael, não temas. Colocou seu nome aí? Sim ou não? Entenda que o Senhor está nos dizendo nessa noite: não temas. Lucimar, não temas. Essa é a mensagem, irmãos. Ou seja, nós encontramos que o medo é uma das maiores batalhas que um ser humano pode se deparar. É o medo de fracassar, é o medo de não cumprir expectativas, é o medo de perder gente que nós amamos, é o medo da gente não crescer, da gente não se desenvolver. Quantos medos há? É o medo de perder o namorado, a namorada, é o medo de
ser desempregado, receber ali um aviso de desemprego. Irmãos, quantos medos há, mas nós entendemos aqui, olha que diante de tudo que estava acontecendo, Paulo não apenas recebeu o anjo do Senhor, configurando uma intimidade com Deus, essa ligação com Deus, porque o Senhor se apresentou a ele, mas ele consegue ouvir a expressão: Paulo, não temas, não temas. Você tem aberto seu coração para ouvir isso da parte de Deus, nas suas angústias, nos seus sofrimentos, aquilo que tem acontecido, você tem conseguido ouvir a expressão de Deus, não temas? Isso, irmãos, conforta a nossa alma. É quando você está com o coração apertado e o Espírito Santo de Deus vem e sussurra nos seus ouvidos: não temas, pode ficar tranquilo, embora venham os temores, não temas. Você não precisa ficar temendo a multidão, não precisa ficar temendo, não temas. Não permita que nada esteja arrancando do seu coração, sabe, a capacidade de continuar lidando com os problemas complexos da vida, mas sem ficar se alimentando de medo, porque o medo doentio, ele anula as nossas vidas. O medo doentio, ele faz com que nós fiquemos paralisados. Então precisamos estar dispostos a vencermos o medo. E olha que nesse caso, né, o Senhor já havia dito ali para Paulo que as 276 pessoas, elas não morreriam, elas ficariam vivas, exceto o barco. O barco pereceria, mas as pessoas que ali estavam, Deus iria proteger as suas vidas. Se Deus protegeu as 276 pessoas que estavam naquela navegação, o Deus deles também é o nosso Deus, que nos diz: não temas, porque Ele nos protege, porque nos guarda, porque nos ampara, porque Ele de fato nos traz a sua presença confortadora. Amém? Ele protege as nossas vidas. Isso significa que Ele gera estabilidade no nosso coração. Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que eu vou comer amanhã? O que eu vou beber amanhã? Como é que eu vou pagar essa conta? Tantas coisas que vêm para gerar esse desconforto na alma. E a gente consegue ouvir o Senhor dizendo para nós: por que andais ansiosos? Quando é que é a vez de comer, beber, vestir? Olha as aves dos céus, não plantam, e Deus alimenta. Se Deus cuida da natureza, não valeis vós muito mais do que a natureza? Vocês estão entendendo, sim ou não? Então essas coisas que geram esse medo. Tenho medo de morrer. Para quê, meu irmão? Como diz o apóstolo Paulo, para mim morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo e morrer é ganho. No Salmo 23, versículo 4, o Salmo diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Não tem que ter medo. A nossa vida está escondida em Cristo. A nossa vida está diante do Senhor. Eu tenho medo do que vai acontecer amanhã. Para quê? Você vai sofrer pelo dia de amanhã? Faça cada dia seu próprio mal. Não, já estou com medo de ficar doente. Para que ficar com medo? A palavra de Deus para nós é: não temas. Para nós chegarmos na terra firme, atravessarmos a tempestade, atravessarmos as lutas, os problemas, as dificuldades e chegarmos em terra firme, primeiro, tenhamos visão de Deus. Segundo, irmãos, não vamos nutrir o nosso coração de medo. E no versículo 25 de Atos, nós temos aqui que nós lemos Paulo dizendo assim: portanto, senhores, tende coragem. Vamos falar juntos? Portanto, senhores, tende coragem. Segundo princípio que ele nos ensina aqui, além da visão de Deus, de não termos medo, é que nós devemos ter coragem. Diga para o irmão: meu irmão, seja corajoso. É a palavra do Senhor ali para Josué: seja corajoso. Irmãos, essa coragem
ela não vem da gente mesmo. Essa coragem é o próprio Espírito Santo de Deus que coloca em nós uma força capaz de nos fazer olharmos para as circunstâncias e erguermos a nossa cabeça, e nós vamos enfrentar como bons soldados de Cristo. Amém? Por isso que a Bíblia nos diz em Efésios capítulo 6, eu queria ler conosco nessa noite, Efésios 6, versículos 10 a 13. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 13. Olha o que o apóstolo Paulo vai nos dizer. Será que você pode ler comigo? Finalmente, sejam o quê? Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Continua. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para que poderem o quê? Ficar firmes contra as ciladas de quem? Do diabo. E aí ele continua dizendo o quê? Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo tenebroso das trevas e contra as forças espirituais do mal. Aonde? Nas regiões celestiais. Versículo 13. Por isso, vistam-se de toda a armadura de quê? Pode ler. Vamos ler mais uma vez? Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Resistir o quê? O dia mau, é o dia da tempestade, da luta, das dificuldades, dos problemas que nós enfrentamos, para depois, para que vocês possam resistir o dia mau e permanecer o quê? Inabaláveis, depois de terem feito tudo. Irmãos, permanecemos firmes. Há muitas pessoas que diante das tempestades, das lutas, elas não permanecem firmes. Por isso que nós devemos entender, irmãos, que neste caso há uma outra tradução que vai dizer assim, que eles deveriam ter bom ânimo, coragem e bom ânimo. Jesus nos falou sobre isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Significa o que, pastor? Significa, irmãos, uma postura de fé. Uma postura de fé diante das circunstâncias. Nós sabemos que Moisés foi falar com Deus, comprimido ali, pelo Mar Vermelho, pela perseguição que Faraó estava fazendo. E Moisés vai falar com Deus, Êxodo capítulo 14. E Moisés consegue ouvir a voz de Deus dizendo o quê? Os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver, porque o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Olha que maravilha. Coragem em Deus. Precisamos entender, irmãos, que a missão do inimigo é fazer com que a gente esteja, recuado. Ele tentou aplicar isso, não apenas em Davi, mas tentou aplicar essa mesma estratégia em Neemias, que se dispôs a reconstruir os muros de Jerusalém. Porque a visão do inimigo é fazer com que você seja recuado, reprimido, deprimido, sem qualquer vertente ali, olhar de possibilidade ali de estar sobrepondo as dificuldades. Mas o Senhor quer nos encher de coragem. Isso é a unção de Deus que vem sobre nós. Você percebe que quando Cristo morreu, os discípulos ficaram trancafiados em uma casa. Depois eles foram para Jerusalém, e em Jerusalém, tendo recebido ali o Espírito do Senhor, porque Jesus já havia dito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E depois do derramamento do Espírito Santo, nós encontramos ali aqueles homens sendo, corajosos, destemidos. Não estavam ali como Paulo, como Pedro, como Estevão e tantos outros, não estavam temendo a morte, não estavam temendo nada, mas com entusiasmo, com veemência, eles estavam ali anunciando a Cristo Jesus, porque a unção de Deus traz essa coragem para cada um de nós. Coragem para enfrentarmos o dia mau, coragem para enfrentarmos as tempestades, coragem para entendermos que o Senhor nos levará à terra firme. Quantos querem chegar à terra firme? Ele nos fará isso. Amém.
Irmãos, e o quarto princípio que nós aprendemos aqui, em Atos capítulo 27, nós encontramos o apóstolo Paulo nos trazendo essa palavra, onde ele vai dizer assim no versículo 25 o seguinte: portanto, senhores, tende coragem, pois confio em Deus, que tudo se cumprirá conforme foi anunciado. Você pode ler comigo e dizer assim: pois confio em Deus, que tudo se cumprirá conforme foi ordenado. Olha que maravilha. Irmãos, Paulo está reafirmando, dizendo: pois confio em Deus, que tudo se cumprirá conforme o anjo do Senhor me falou. Isso significa, irmãos, que o quarto princípio que nós devemos ter no nosso coração, visão de Deus, não deixar que o medo assume as nossas vidas, temos a unção de coragem nas nossas vidas. E o quarto princípio é: continuemos crendo que para Deus nada é impossível. Ele reafirma a sua crença, pois eu confio em Deus. Sabe, diante das suas tempestades, dos momentos difíceis, você deve abrir a sua boca e reafirmar, dizendo assim: pois eu confio em Deus. Será que você pode falar isso nessa noite? Diga para você mesmo: pois eu confio em Deus, que tudo se cumprirá conforme foi anunciado. Eu confio em Deus. Não é no homem, não é no político, não são nas promessas que as pessoas me fazem. Eu confio em Deus. Porque aqueles, os salmistas vão nos dizer aqui, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos o quê? Menção do nome do Senhor. Eu não vou, embora, irmãos, eu possa ter alguma esperança em relação a isso, mas a minha confiança sobretudo está em Deus. Eu preciso deixar que a minha crença em Deus permaneça norteando a minha vida. Há muitas pessoas que estão perdendo a fé. Há muitas pessoas, irmãos, que já não estão crendo mais como criam anteriormente. Há muitas pessoas que, segundo o irmão Pedro, estão até, se tornando escarnecedoras, porque não estão crendo que Jesus virá. Mas nós, como cristãos, irmãos, não podemos deixar de crermos que o que Paulo está dizendo aqui tem um aspecto presente de luta, de palavra de Deus, mas também pode ser atribuído como aspecto escatológico. Pois eu confio em Deus, que tudo se cumprirá conforme foi anunciado. Nós temos um anúncio de Jesus a nós, sim ou não? Qual que é o anúncio de Jesus a nós? Ele iria para o Pai, mas ele voltaria para nos buscar, para que onde ele se encontra, estejamos nós também. O Senhor Deus disse que levaria Paulo até Roma. E estando em Roma, Paulo, irmãos, pregou o Evangelho, anunciou o Evangelho. Paulo se tornou ali um missionário do Senhor, porque ele tinha uma fé inabalável na palavra de Deus liberada ao seu coração. Qual que é a palavra de Deus liberada ao seu coração? O que Deus tem falado com você? Tome posse da palavra de Deus. E nós queremos fechar dizendo que, conforme Deus havia falado para o apóstolo Paulo, nós encontramos no versículo 40, versículo 27 e versículo 44. Olha o que nos diz o versículo 27. Chegou a 14ª noite de agonia e continuávamos sendo impelidos pela tempestade no mar Adriático, quando, olha bem o que ele vai dizer, quando, por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que estávamos nos aproximando da terra. Veja bem o que está acontecendo. Versículo 44. Os demais, aí já orientando o pessoal a sair da embarcação, e vai dizer assim: os demais deveriam serem os primeiros a salvar-se com a ajuda de tábuas ou destroços flutuantes do navio. E assim ninguém se perdeu e todos chegaram a salvo em terra firme. Qual foi a palavra de Deus liberada através do anjo? Que nenhum deles pereceria. E qual foi o resultado de tudo isso aqui? Está escrito: e assim ninguém se perdeu, e todos chegaram a salvo em terra firme. Pode vir a onda, pode vir a tempestade,
pode vir as dificuldades, mas Deus sempre tem uma terra firme para nós. E a terra firme do Senhor para as nossas vidas, irmãos, não é nada mais, nada menos do que a permanência de cada um de nós naquilo que nós fomos chamados por Deus. O que nós fomos chamados por Deus deve ser preservado. Nada deve tirar isso do nosso coração. Amém? Vem o dia mau, vem a tempestade, mas nós precisamos entender isso. E no versículo 37, apenas para terminar aqui, diz assim: estavam a bordo 276 pessoas, 276 pessoas, e todas chegaram à terra firme. Atos capítulo 28, irmãos, vai falar que eles chegaram na ilha Malco, e ali eles conseguiram acender uma fogueira, enfim, e Paulo prega o evangelho, fica ali por um tempo, eles foram acolhidos ali por alguém, estiveram ali pregando, enquanto estiveram ali naquele local, e é importante nós sabermos que Deus é um Deus de propósito, e o propósito de Deus, irmãos, não vai sumir das nossas vidas por causa das nossas tempestades. As tempestades que nós atravessamos não tem forças para anular o propósito de Deus nas nossas vidas. Vamos colocar de pé aqueles que puderem. Louvado seja Deus. O Senhor está aqui nessa noite, amém? Que você possa sair daqui nessa noite buscando ter a visão de Deus, não deixando que o medo tome conta do seu coração, agindo com coragem gerada pelo Espírito Santo, e que você possa continuar crendo que aquilo que Deus tem liberado sobre o seu coração, sobre a sua vida, Deus é poderoso para tornar realidade. Feche os seus olhos agora, vamos orar ao Senhor. Você pode dar a mão a alguém aí nesse momento? Nós queremos orar uns pelos outros. O pessoal do louvor pode vir aqui à frente. Queria que você estivesse se abençoando a pessoa que está ao seu lado. Paulo passou por tantas coisas, porque o objetivo dele era cultuar a Deus. Muitas vezes nós atravessamos tantas situações, porque nós queremos ter uma vida mais santa, uma vida mais íntegra, uma vida mais dedicada ao Senhor, uma vida mais quebrantada diante de Deus. Mas independentemente das causas das nossas tempestades, continuemos tendo a visão de Deus, aquela visão que Isaías teve. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e os serafins que voavam e cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Tenha a visão de Deus, que em Cristo Jesus se manifestou a João na ilha de Pátimos, dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui reunidos diante do nome de Jesus. Ó Pai, nós queremos, ó Deus, colocar agora, Senhor Deus, cada irmão, ó Deus, cada vida que aqui se encontra, nós colocamos diante do Senhor. Ó Deus, Tu sabes o que cada um está passando, Tu sabes, ó Deus amado, o que norteia a vida do Teu povo, da Tua igreja. Tu conheces, ó Deus amado, cada um pelo avesso. Pessoas com problemas de ordem física, emocional, sentimental, espiritual, familiar, ó Deus, psicológico, nós colocamos diante do Senhor nessa noite. Ó Deus, entra com a Tua intervenção, Pai. Esteja agindo, Senhor Deus, em cada vida, em cada coração, Senhor. Opera maravilhosamente, restaurando, ó Deus, vidas em nome de Jesus. Pessoas que estão nos ouvindo, pessoas que estão, Deus, nos acompanhando, ó Deus, nesse momento, ó Deus, através das redes sociais, nós colocamos também diante do Senhor. Se o nosso vendaval é o desemprego, se o nosso vendaval, ó Deus, digo, é uma crise financeira, se o nosso vendaval, ó Deus amado, ó Deus querido, um problema na saúde, Senhor, se a nossa tempestade são as investidas do inimigo contra as nossas vidas, se a nossa tempestade, Senhor Deus, é o desânimo, se a nossa tempestade é o temor exacerbado, ó Deus amado, pelo que acontecerá no dia de amanhã, ó Deus, se a nossa tempestade, ó Deus querido, é ausência de fé,
que o Senhor possa, Deus, agir agora em cada vida, em nome de Jesus. Restaura os seus valores do teu reino, Senhor. Restaura os valores da tua palavra. Ó Deus, que como igreja do Senhor possamos atentar para o que a orientação que nós temos em Hebreus capítulo 12, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, que os nossos olhos estejam fitos em Ti. Ó Deus, que a nossa fé esteja firmada no Senhor, porque nós sabemos que o Senhor cumpre aquilo que está escrito na Tua palavra a nosso respeito, a respeito da igreja, a respeito da nossa família, a respeito daquilo que o Senhor tem para realizar em nós, ó Deus. Por isso nós colocamos agora diante do Senhor, ó Deus, cada família representada aqui nessa noite. Visita aqueles que não servem ao Senhor, transforma-os, ó Pai amado. Ó Deus, gera um novo nascimento em cada coração, Senhor. Pessoas que estão presas nas drogas, pessoas que estão presas no alcoolismo, pessoas que estão presas na religiosidade, pessoas que estão presas no ódio, na amargura. Ó Deus, liberta, Senhor Deus, em nome de Jesus. Ministra a libertação total, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus. O nosso coração não é entulho, ó Pai amado. Por isso nós oramos ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, esteja operando em cada vida, em cada coração. Ó Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos e oramos, porque a nossa confiança está colocada em Ti, Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Cantemos ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja Deus. Socorro vem de Deus, não paro de olhar pros montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar pros montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim. Pé sob a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com Ele à noite eu posso
Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos assentar, amados.